Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Nosso tema é aulas à distância, cuidado e responsabilidade na escolha de caminhos. Um tema muito propício para o momento. A nossa convidada de hoje é a professora do 4º ano da Escola Waldorf Steiner, professora Patrícia Cavalheiro, que tão prontamente concordou em estar conosco, com muita disposição. Então, queria agradecer bastante a participação da professora Patrícia. Queria também agradecer bastante à Escola Waldorf e Rudolf Steiner pelas oportunidades de compartilhamento, pelas trocas que nós fazemos. E, assim sendo, eu passo a palavra à Patrícia. Boa noite a todos. E bom encontro a todos. Bem-vindos ao encontro de hoje. Nosso tema é aulas à distância, cuidando. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Faculdade Rudolf Steiner para a gente compartilhar um pouco do que está acontecendo na escola, especificamente, né, com a minha classe, porque os caminhos são muitos, caminhos super interessantes, caminhos super diversos e nesse momento tão inusitado da nossa vida, né? Acho que na vida como pessoa, como família, como profissionais, todos estão vivendo desafios, né? E os professores, desafios gigantes, porque a nossa prática é uma prática do encontro, é uma prática do contato, do abraço, do carinho, da troca de olhar, e de repente a gente se pegar assim, né, à distância, tendo que passar tudo isso de alguma forma, porque o que a gente não pode perder é a vontade do aluno aprender, de estar junto, de ser gostoso, né? Então, eu sempre que vou falar disso, eu volto lá para o nosso último dia de aula, que foi super interessante. Eu estava trabalhando, fazendo uma época de português, língua portuguesa, e estava trabalhando com os verbos. E eu iria entrar com o futuro do presente, na segunda-feira. E aí eu coloquei que eles deveriam escrever, a lição de casa era essa, né? Coloquei na lousa o que eles iriam fazer dali a alguns dias. E eu dei um exemplo e escrevi: amanhã eu irei no Parque do Ibirapuera. Isso era dia 13 de maio, uma sexta-feira 13. Uau, né? Aí, de repente, uma mãozinha levantou assim lá atrás e me falou assim: como você pode ter certeza que amanhã você irá ao Parque do Ibirapuera? Tantas coisas podem acontecer. E eu falei: é verdade, né? É verdade, muitas coisas podem acontecer, mas estes são os meus planos. E a sabedoria dele foi muito grande, né? Porque, na verdade, naquele dia eu comecei a ficar gripada, e no sábado eu não fui ao Parque do Ibirapuera, e na segunda eu não pude ir à escola porque eu tinha sintomas de gripe, não era Covid, né? E na terça nós já não tivemos mais aulas, então na segunda-feira eu fiz tudo à distância com a pessoa que me substituiu. E eu pedi que ela empacotasse tudo, e ela com mais alguns alunos que foram poucos, só 2 meninas, mas elas foram fazendo os pacotinhos de cada aluno e fizeram ali os kits de tudo que eles precisavam levar para casa, passar para pegar no final daquele dia. E desde aquele dia a sala ficou intacta. Eu voltei lá algumas vezes e lá está o nosso calendário com esse dia 13, a frase escrita na lousa. E eu falei que o futuro do pretérito já estava lançado, né? Eu iria, mas eu não fui. E aí, a partir daquele dia, tudo se transformou de uma maneira muito rápida, né? O primeiro momento, a gente realmente não sabia o que fazer. Então, da terça até a sexta-feira, nem os pais sabiam o que fazer, e nós também não. Então, eu passei algumas orientações gerais, né, do que eles poderiam fazer, enviei algumas propostas de trabalho, um pouquinho de português, um pouquinho da matemática, os cálculos mentais e problemas, etc.
e tudo que nós estávamos trabalhando no português, e até sábado aquilo seria suficiente, né? Mas depois as perguntas vieram, e depois, né? E como escola, claro que nós tínhamos isso o tempo todo na nossa mente, né? Porque o ensino médio, pela idade das crianças, pela qualidade das matérias e tudo mais, se adaptou muito rápido a esse novo esquema. Eles conseguiram, de uma maneira muito rápida, mudar, migrar, né, para o sistema online. O jardim de infância, por todas as especificidades do nosso jardim de infância, Waldorf, né, não caberia de maneira nenhuma esse online, né, e elas então tiveram bastante contato com os pais na orientação de como manter um ritmo saudável para as crianças em casa e tudo mais. E depois de um momento, elas decidiram dar férias, né, para as crianças e para elas mesmas, porque elas não concebiam um trabalho para crianças tão pequenas pela internet, né, o que é muito compreensível. E o ensino fundamental ficou ali num dilema bem intenso, porque de um lado você tem crianças chegando no primeiro ano, que são muito mais crianças semelhantes, né, às qualidades, características de um jardim, e jovens que estão quase indo para o médio. Então, ali a gente tem uma gama imensa, uma variedade gigante de necessidades, capacidades, habilidades, né, e tudo mais. Então, nós conversamos muito sobre isso, pesquisamos muito, temos a consciência dos malefícios, né, desse sistema online para crianças tão pequenas, e isso nos causava grande angústia. Por outro lado, temos também em mente as facilidades, né, algumas coisas que são possíveis de fazer com tudo isso. E aí nós nos dividimos. Então, as professoras de primeira a terceira, da terceira série têm uma condução, quarta e quinta, outra condução, sexto, sétimo e oitava, outra condução. Mas não são exatamente iguais, né? E aí, eu comecei com telefonemas para eles, porque a distância estava causando uma grande tristeza em mim e nas crianças também. E eu comecei com os telefonemas. Então, a gente conversava por telefone, telefonemas individuais, né, só de áudio, e eu mandava as cartinhas. Então, o conteúdo ia e voltava através dessas cartinhas e do que eles estavam fazendo, de acordo com o que eu pedia. Aí, logo depois que eu estava terminando a época de português, eu iria entrar com as frações. E eles estavam super animados para esse momento. E eu fiquei, assim, em suspense, sem saber exatamente o que fazer. Mas a minha mente vinha que as frações cairiam muito bem para eles nesse momento. Porque o nosso grupo estava fracionado, né? Cada um era 1/30 da nossa classe em suas casas. A culinária seria algo sanador para eles nesse momento. E a culinária cai muito bem para as frações. Então, eu falei, eu vou dar esse passo, né? Conversei com os pais, nós temos feito reuniões quinzenais na minha classe, para outras classes semanais, depende muito. E nessas reuniões, numa dessas reuniões, eu falei que eu iria trocar a época e que eu iria começar a fazer um teste. Eu faria chamadas de áudio no WhatsApp mesmo, e eu faria pequenos grupos, que eu pudesse ver todos, né? Então, são 30 crianças, eu dividi em 10 grupos de 3. E eu ligava para esses grupos durante a semana. Comecei com 4 por dia, e agora eu estou em 2 grupos por dia, faço a semana toda. Chega na sexta, eu liguei para todos. E essas aulas, para minha surpresa, foram muito boas.
e renderam muito. Nós nos divertimos, começamos com um café da manhã com a professora, então eles tinham frutas, eu ia pedindo para cortar, e em metades, em quartos, em oitavos, e aí a gente ia comendo 1/4, 2/4, e por aí foi. E ao mesmo tempo eu enviava as tarefas que eles iam fazendo de acordo com o que eu havia trabalhado nessa chamada. Dava para trabalhar muita coisa. Então, a primeira chamada foi com as frutas, depois eles fizeram pizza, depois teve o dia do chocolate, do bolo, e aí eu consegui trabalhar o valor das frações. Primeiro, claro, né, o que é uma fração, como é que a gente divide, tal. Depois, qual o valor da fração, né? Quem é maior, quem é menor. Depois, as frações próprias e as frações impróprias. E aí, comecei a transformação. No dia da pizza, a gente conseguiu transformar a fração imprópria em fração mista. E na minha última chamada, eu pedi para eles terem em mãos algo comestível e pequeno. Então, tinha uva passa, tinha confete de chocolate, cada um escolheu. Amendoim, enfim. E aí nós fizemos a fração de quantidades, que eu achei, assim, foi um passo grande, achei que rendeu mais do que uma época, na verdade. Eu acho que eu consegui trabalhar uma época e meia, mais ou menos, né? Eu planejei 4 épocas de matemática no ano e deu uma época e meia, né? Porque eles foram respondendo muito bem. E aí eu ia mandando os exercícios e vendo o que é que eles estavam entendendo ou não, e deu muito certo. Fizemos 4 semanas de matemática, e na reunião seguinte eu falei para os pais que eu não iria mudar, porque a gente tinha, a partir de então, a possibilidade de mudar para o Teams, né, onde eu teria a possibilidade de trabalhar com a classe toda. Mas, assim, analisando, eu achei que não seria uma boa ideia para crianças de 10 anos. Porque no WhatsApp, nessa chamada, eu consigo olhar todo mundo consegue participar, eles falam, conversam, me respondem. Então, assim, todo mundo está ativo. E numa chamada com a classe toda, 30 crianças, a maioria iria ficar bem disperso, com pouca atividade, porque eu não teria como interagir com todos eles. E eu disse para os pais que eu iria continuar assim, com essa mesma forma de trabalho, que eu achei que foi muito boa. Os pais concordaram comigo, que realmente surtiu efeito, foi muito bom, e assim eu estou caminhando, né? Mudei de época agora, fui para geografia, e aí eu achei que seria interessante começar desse ser, né? Onde eu estou, o meu quarto, como onde está o sol, onde nasce o sol em relação ao meu quarto, à minha casa, ao meu quarteirão, que é o que a gente está conseguindo no momento, né? E está caindo muito bem. Nessa semana, meio da semana passada, fizemos só metade, daí teve feriado e tal, e agora, essa semana, a gente fez a Rosa dos Ventos, então, nesses grupinhos pequenos, eu mando o material que eles precisam e eu fui orientando, e eles foram fazendo, e depois levamos essa Rosa dos Ventos, uma Rosa dos Ventos grande assim, levamos para o local da casa onde eles sabiam que o sol nasce, colocaram ali, fizemos um poema juntos, estamos fazendo, né? Eu faço 10 aulas para 10 grupos. E é muito gostoso. E às vezes eles mandam, os pais mandam, nossa, a criança, né, gostou muito, ficou feliz, muito obrigada, tal. E no começo, alguns pais falavam, nossa, algumas crianças estavam muito tristes e eles pediam, dona Patrícia, por favor, ligue. E eu ligava e conversava e depois eles mandavam, nossa, o humor mudou. Ela saiu da chamada, já foi fazer coisas, foi me ajudar na cozinha, foi isso, foi ler, foi não sei o que lá, fazer uma cabana, né? Porque eu sempre falei, faz um cantinho gostoso para leitura, faz uma cabana, põe lá várias coisinhas que a criança gosta, né? E ali vai ser o cantinho da leitura, enfim. Então, estamos assim. Como que eu trabalho? No domingo, eu preparo
o cronograma da semana, então ponho ali tudo que ela vai fazer, né? Porque as outras matérias também estão enviando as suas matérias, né? Então, eu faço no nosso horário da semana. Então, tem lá, segunda-feira, tudo que eles têm que fazer. Agora a gente está trabalhando com malabares de bolinhas, né? Os cruzamentos e tal. Então, vai fazer os malabares, vai fazer o ritmo que é o circuito, que cada um fez o seu em casa, eles sobem nas cadeiras, passam por baixo, eles me mandam os vídeos deles fazendo. Então, faz o circuito, faz os poemas todos do dia, tal, tem toda a orientação. Aí vai fazer a tarefa tal, a leitura, isso, aquilo, tarefa do dia. Terça-feira, tá? Isso, os pais disseram que ajudou bastante, né? Eles imprimem aquilo e a criança sabe, na semana, como é que ela vai fazer. Essa é uma coisa que eu mando no domingo à noite. Outra coisa, eu mando a listinha das chamadas de vídeo. Então, eles sabem... dura mais ou menos entre 45 minutos uma chamada a 1 hora. Depende do grupo, né? Hoje a gente fez a Rosa dos Ventos e o primeiro grupo durou 1 hora. Então eu começo às 10 e foi até às 11 e o outro grupo das 11 ao meio-dia. E aí, assim, estou trabalhando muito mais, né? Sem dúvida. Eu consegui me organizar de forma que logo cedo eu faço as atividades da minha casa, porque enquanto eu não consegui essa organização, parecia um inferno, né? Eu estava atendendo pais ou atendendo crianças e os meus filhos, mãe, não tenho o que comer, não sei o quê, né? Então, agora eu faço isso. Então, de manhã eu acordo e preparo a casa, tudo que eu tenho que fazer. Se eu tenho que limpar, ou fazer o almoço, ou comprar alguma coisa, eu faço de manhã. Aí eu começo as chamadas, vou até o meio-dia, almoço. Depois do meio-dia eu recebo todas as tarefas deles, até umas 6 e pouco, e eu mando de volta, isso tudo pelo Teams, que a escola nos fornece, né? Ela já tinha essa licença e está funcionando super bem. Então, eles mandam e eu mando as respostas e eles corrigem e me mandam novamente, enfim. Organizou mais, porque no começo era WhatsApp e e-mail e tudo. Eu estava ficando desnorteada com tudo aquilo. Então, eu faço isso, corrijo, mando tudo para casa e à noite eu preparo a lição do dia seguinte, né? No domingo eu faço também a semanada. Então, a semanada é o que a gente não está trabalhando em época. Então, vão probleminhas de matemática, ou agora as frações, né, que a gente terminou, também vão alguns exercícios, vão exercícios de forma, vão atividades artísticas, sempre eu coloco alguma coisa, teve Páscoa, teve Dia das Mães, teve agora Pentecostes, né? E logo São João. Então, a gente vai fazer atividades artísticas de São João também. Então, isso tudo na semanada. Tem também um projetinho muito legal na semanada, que é coisas novas que eu aprendo na quarentena. Então, eles estão fazendo um livrinho, eu lancei esse desafio, que eles tinham que aprender alguma coisa nova todos os dias. Todos os dias, dona Patrícia? Todos os dias. Pode ser uma música, pode ser tocar um instrumento, pode ser fazer algum prato que você nunca fez, né? Pode ser fazer alguma coisa na casa que você nunca fez, enfim, um jogo e etc. Então, os pais ajudam, né? Quando eles não têm ideia do que de novo eles vão fazer. E então eles fazem, eles me mandam, é muito divertido. Então, tem as crianças que estão firmes na culinária, estão fazendo receitas de família que nunca tinham feito, e outros estão limpando a casa e me mandam as fotos, eles lavando o box, ou outro falou que junto com o pai colocou papel de parede no banheiro, outra consertou a moto com o pai, e enfim, todo dia tem alguma novidade. Aí no fim do dia é ali um diarinho, né? O que eu aprendi de novo. Eu falei, gente, eu acho que essa quarentena precisa render muitos aprendizados para a vida mesmo, né?
Então, outro dia um aluno também falou, dona Patrícia, eu aprendi a descascar laranja, eu não sabia, né? Ele falou, cortei o dedo, mas eu aprendi. Eu falei, olha, não desista, põe um band-aid aí e continue, isso mesmo. Então, assim, tantas coisas pequenas e tão importantes, né? Pregar um botão, passar roupa, e tantas coisas que não se fazia antes. Isso é aprendizado para a vida, né? Acho bem importante. E um desafio gostoso também, aprender coisas novas é muito bom. Então, isso tudo vai para a semanada. E na lição diária é a época. Então, foi matemática, agora estamos em geografia, e eu quero sim chegar em história, porque eu acho que essa distância, né, esse certo estar recluso, vai trazer um pouco do que, na época, os grandes navegadores, né, sentiam, assim, o que tem além do meu local? Eu não sei, né, eles estavam ali no seu lugar. E aí trabalhar um pouco isso, quem vivia na nossa terra e quem estava do lado de lá, né? E acho que isso vai ser muito bom para eles. É isso, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. No começo eu tinha muita dúvida em relação à quantidade de tarefas, né? Quanto que eu deveria mandar, principalmente nas semanadas. Não sabia o que seria suficiente ou demais. Então, mandei a primeira foi uma bem recheada e os pais me mandavam as devoluções, né? Assim, as devolutivas. Não, foi ótimo, ele deu conta, chegou na sexta-feira, estava tudo ok. E outros, olha, não deu conta, não conseguiu terminar e tal. Aí eu falei, olha, nós vamos devagar, eu acho que a gente tem que atender todo mundo. Então, uma quantidade boa, ótimo para quem consegue, se sente preenchido. Quem não, não se desespere em relação à semanada, né? Vai levando no ritmo da criança, nem que demore 2 semanas para fazer uma, ok. Depois termina e começa outra. Então a gente respeita o tempo de cada um, que é assim na sala de aula também, né? Só que na sala de aula aquele aluno muito rápido ele termina e ele vai ajudar os outros. E em casa não é assim. E o que vai mais lento, a gente vai também respeitando o ritmo dele. E assim os pais também se acalmaram, porque no começo teve ai meu Deus, né? Não tá dando conta. E agora, o que é que eu faço? Calma. Estamos num momento completamente inusitado e não dá para deixar as coisas mais complicadas, né? Não é para isso que a gente está trabalhando. E assim aquietaram seus corações e então eu tenho esse tempo. A semanada eles podem me entregar até um pouquinho depois, né? Mas a lição diária tem que ser feita da época, todo dia. E isso está acontecendo, está sendo muito bom. No começo do Teams, eu dei um tempo para eles se adaptarem a esse novo método, então eu fiquei com as duas coisas, o WhatsApp, que era o método anterior, e o Teams, e fui tirando aos poucos o WhatsApp, e agora eles conseguem fazer tudo pelo Teams, né? Os pais aqui acessam, claro, pegam tudo isso, organizam para a criança, e aí depois no final do dia tiram as fotos e tal, e me enviam. E a coisa foi tão bem que eu fiz uma reunião com os professores de matéria da classe, a gente também está se reunindo com uma certa frequência para conversar e ver o que está dando certo e o que não. E eu falei que se eles quisessem entrar também, seria muito bom. Então a gente está indo devagar. Essa semana eu estou fazendo a minha chamada e a professora de trabalhos manuais, as professoras, né, as duas. Então, elas também fazem o mesmo grupinho que eu atendi hoje, por exemplo, elas vão atender amanhã. E assim vamos acabar a semana que vem entra alemão, e eu agora acho que a experiência foi tão boa, tão rica, que vou conversar com eles, né, novamente, e eu acho que se a gente conseguisse colocar uma língua e, por exemplo, música, ou uma língua e euritmia, né, seria um casamento bom, ou até educação física, né,
Eu conversei com o professor também e ele está disposto, sim, a fazer as aulas. E as crianças estão muito ansiosas por isso, né? Então, eu acho que daí eu pararia por aí, no máximo 3 chamadas na semana para eles, acho que está de bom tamanho, de ótimo tamanho. E terei reunião essa semana com os pais para conversar sobre isso. Para a próxima semana, vou propor mais um pontinho. Eu quero fazer o poema da manhã com todos. Então, eu vou fazer algumas vezes por semana, não sei exatamente quantos, num horário determinado, antes da minha chamada, eu vou entrar, nós vamos fazer o poema da manhã e liberar o microfone para o poema do dia, da criança, a criança que for daquele dia. E aí, seguem as chamadas e tudo mais. Então, acho que eu estou satisfeita, assim, estou bastante feliz com o resultado e sinto isso nas crianças, né? Eu tenho um aluno que é uma graça, né? E ele tinha muitas questões com o novo. Então, tudo que era novo para ele, às vezes ele fugia e a gente estava preocupado, né? Como ele vai reagir? Porque mais novo do que isso, impossível. E foi maravilhoso. Quando eu fiz a chamada, primeiro, ele falou, Dona Patrícia, ai, como eu estou feliz de ver você, estou com muitas saudades. Eu falei, Isa, você está com saudade da escola? Muita, muita saudade. Aí eu falei, do que você está com saudade? De tudo, de você, dos meus amigos, do pátio, de tudo. E aí ele participou com uma alegria enorme do grupinho. E na semana seguinte mudou, e ele novamente não teve problema nenhum, mudou os colegas, e ele participou com alegria. A professora de trabalhos manuais também falou, nossa, ele estava tão feliz, e isso é bem gratificante para a gente, né, ver essa alegria das crianças. Então, às vezes eu até fotografo, assim, a gente dando risada, né, porque eu acho que isso é que faz a diferença, ficar sentado com um fone de ouvido, olhando uma pessoa falar para uma criança de 10 anos, é impossível. Claro que ela vai se dispersar, né? E aí eu li vários artigos sobre essa situação. Então, um deles dizia que tudo que eles aprenderam dessa forma, a chance de esquecer é gigante, né? E eu acho que sim, mesmo, né? Sentado, ouvindo, com a cabeça em outra coisa, com certeza, né? Porque não dá para imaginar que eles vão ficar paradinhos te ouvindo e vão aprender. Já desse jeito que a gente está fazendo, a relação é muito próxima, parece algo vivo. E é diferente das reuniões, por exemplo, eu tenho visto por mim, eu tiro um pouco de... eu faço um termômetro, né, assim... eu saio de algumas reuniões de online, assim, exaurida. Parece, sei lá, o que aconteceu comigo. Eu fico muito cansada. Eu falei, imagine as crianças, né? E nessas chamadas, não. É diferente. A relação é diferente, né? E li um outro artigo que falava que a falta de profundidade, a falta da terceira dimensão, causa também uma dificuldade muito grande, porque o ser humano não está acostumado com isso, né? A gente se vê, a gente se percebe essas 3 dimensões. E passar para 2 dimensões é um esforço brutal, que a gente não está acostumado, né? E isso desgasta, isso exaure. E com certeza, né, eu sinto isso. E outra coisa que me fez perceber que talvez não fosse o melhor caminho, simplesmente lançar a mão das aulas online e tal, foi uma vez que eu vi uma criança sentada, assim, né, na frente do computador, com o seu fone ali parado, e aquilo estava acontecendo com muitas crianças em muitas aulas. Então, eles estavam fazendo aula de inglês, catequese, escotismo, tudo dessa forma virtual, entre outras aulas, né? Aulas de música, de muitas coisas. E eu falei, eles devem estar muito desgastados, né? Isso é triste para a criança. E eu acho que ter um pouco mais de contato é o caminho certo para os meus alunos, né?
Outros professores também estão fazendo coisas incríveis, por exemplo, tem um relato de uma que está fazendo como se fosse um rádio, né? E eles estão exercitando o ouvir, que é uma qualidade que estava tão esquecida, né, no ser humano como um todo, né, geral, mundial, um fenômeno mesmo, do ser humano querer falar demais e ouvir quase nada. E com as crianças isso era visível na sala de aula, né? E agora exercitar esse ouvir. E outra coisa bastante interessante em relação às cartinhas que a gente manda, e ali tem muita coisa escrita, né, que eles têm que decodificar. E era também, né, uma dificuldade da nossa época, a criança ler e interpretar, né, interpretar texto, algo bastante difícil, que a gente está exercitando nesse momento bem profundamente, né. Então, acho que é isso, acho que enquanto algumas escolas, Waldorf, não Waldorf, escolas de atividades paralelas, assim, lançaram mão muito rapidamente do online, principalmente para os menores, e aí tiveram que puxar o freio de mão, porque viram que foi demais, né? Mesmo os do ensino médio, assim, eles sentem um cansaço muito grande, né? Não dá simplesmente para dizer, a gente vai passar as aulas para esse sistema. Então, às 8 eu tenho tal, às 9 eu tenho tal, às 10 aí faço lanche. Não dá, né? Minha filha está na faculdade e faz isso. E às vezes ela fala, nossa, estou exausta, né? E imagine os menores. Então, para o ensino médio é possível, né? E quanto mais jovens, mais difícil. Mas para os pequenos é impossível. Eu acho que nós fomos com mais cuidado, mais lentamente, mas com mais consciência. E isso foi bom, né? Do que fazer o inverso, simplesmente, pronto, agora a gente não vai mais para a escola e vai usar esse meio. E vamos para frente, e de repente falar, nossa, as crianças estão super desgastadas, né? Então a gente fez o processo inverso, foi um pouco mais lento, mas eu acho que bem mais consciente e responsável com o desenvolvimento deles. Acho que é isso. Abro para perguntas. Tem perguntas bastante boas para você aí, Patrícia. Que bom, por favor. Quais são? Como que eu vejo? Entra nas publicadas. Entre nas publicadas. Uhum. Tá bom. Então, a primeira, quanto tempo de aula com cada grupo? Aquilo que eu falei, depende muito da atividade que a gente vai fazer no dia. Então, tem dia, nos primeiros acho que deu meia hora, depois deu 45 minutos, e hoje, por exemplo, que nós fizemos a Rosa dos Ventos, e algumas crianças quiseram contar uma porção de coisas, né, do feriado, coisas que fizeram, então eu tive um tempo para isso, e depois que entramos no processo mesmo, eles tiveram que dobrar, cortar, colar, e depois fomos, né, eu vim para a sala da minha casa, e cada um foi para o seu lugar na casa, e colocou a Rosa dos Ventos, e o braço direito, o braço esquerdo, fizemos o poema, deu 1 hora. Varia muito com a atividade proposta. A próxima semana eu quero fazer com eles aquela bússola, né, de água, com a rolinha e a agulha, e aí eu peço, né, com antecedência o material para os pais, e é isso. E outra coisa, esqueci de falar para vocês, muito lindo, assim, a professora de religião estava com muita dúvida, né, como que ela poderia interagir com as crianças, tinha vontade, mas não sabia como, e ela fez uma proposta linda. Ela tem uma formação, assim, pessoal, né, ecumênica, então é de família ecumênica, ela é de família judaica e está na nossa escola, então tem o cristianismo também como base da sua formação, e ela tem o Shabat todas as sextas-feiras, né, com sua família, que eles agradecem a semana. E aí ela fez a proposta
de fazermos uma coisa bem curtinha no domingo à tarde. Então, todo domingo, às 5 horas, nós nos encontramos, pais e filhos, que quiserem, né? E aí temos sempre alguma coisa. Ela fez a primeira contribuição, eu estou fazendo agora, vamos fazer juntas a do Pentecostes, e as famílias também podem se colocar para fazer algum presente para todos. É um presente, assim, de desejo de uma boa semana, agradecimento por tudo, e para nós nos vermos nesse início de semana. Está sendo muito bonito e muito gostoso. Quantas vezes por semana cada criança recebe uma chamada minha? Uma vez por semana. A chamada uma vez por semana, e agora estão entrando os outros professores. E nessa chamada eu tento fazer uma atividade que depois eu possa explorar bastante nas lições, né? Então, através daquela atividade, eu consigo dar continuidade ao que eu gostaria. Você pode falar um pouco sobre a estrutura desse material que manda para as famílias. Eu produzo material, né? Então, durante a semana eu vou produzindo, vou procurando, e tem coisas muito interessantes, não só em livros, como na internet, ou eu mesma faço quando eu preciso de alguma coisa especial, e eu vou enviando para eles. É isso. Se eu não respondi, me manda para ser mais precisa, tá? Falar um pouco sobre as chamadas, falar um pouco mais. É isso, então eu faço a listinha de alunos e os pais sabem, então quem está no primeiro grupo e no segundo, o primeiro grupo recebe às 10 e o segundo às 11, e eu elaboro o conteúdo que eu vou trabalhar, de forma que eu consiga explorar depois na semana toda a gama de possibilidades que essa vivência, são vivências, né? Eu não fico falando assim, não. A gente faz coisas juntas. Então, na matemática, eu achei que foi bastante fácil e bastante interessante. Eles ficaram super animados, porque no final de semana eles tinham atividade para fazer, para deixar pronto para a semana. Por exemplo, pizza. Então, eu mandei a receita, eles fizeram, eles comeram com os pais, e eles tinham que deixar 7 rodelinhas de pizza, né, para a gente comer na hora. Então, os pais antes rechearam, colocaram no forno, e na hora da chamada a pizza estava lá pronta para a gente cortar em muitos pedaços, enfim, né. Então, foi desde esse corte, foi desde a separação da fração, de como fracionar a figura, né, que seja. Então, em 2, em 4, em 8, e a gente foi fazendo. Depois, outra foi em 3, em 6, em 12, e fomos fracionando juntos. Então, para matemática, foi fantástico. Eu achei que valeu muito a pena, assim. E eles me deram uma resposta muito boa. E na geografia, eu estou tentando trazer essas coisas interessantes. E eu quero fazer com eles alguma coisa que mostre, assim, minha casa, minha rua, meu bairro, e a gente vai crescendo até chegar, né, o meu país, e eu penso em chegar até, nas minhas outras classes eu cheguei, assim, né, de ter essa noção maior de mundo, onde eu tô no mundo. Claro, não vou falar sobre os continentes, mas onde eu tô nesse mundo, aí falar um pouco sobre de onde a família de cada um veio, né, para a gente entrar na história, porque a maioria deles, né, não tem descendente que era da Terra, então eles vieram, e aí pesquisar isso é muito gostoso com a família, né, com os avós, são essas histórias de família. Então eu vou bolando durante a semana alguma coisa interessante para a gente trabalhar. Os professores de matéria fazem a chamada também? Então, como eu falei, sim, começaram essa semana trabalhos manuais. Semana que vem estou pensando em inserir mais uma, então seriam 3 chamadas, a minha e mais 2, né? Se as crianças já estão fazendo tantas coisas pelos meios, será que nós também precisamos fazer? Não haverá mais formas criativas? Então,
depende muito, né? Tem crianças que estão fazendo, tem crianças que não. E tem crianças que os pais viram que isso era demais e até tiraram dessas atividades, né? Mas acho que o mais importante é a gente manter esse elo. Está sendo muito gostoso. E no relato dos pais, do início, né, que eles sentiam muita falta do contato. E quando a gente conversava, era individualmente, né? Eu e eles, assim, já tinha uma mudança muito grande. E agora que eles conseguem ver outros coleguinhas na chamada, eu faço uma chamada de WhatsApp mesmo, né? Para a gente conseguir conversar. Eles saem radiantes. E eu acho isso muito gostoso, né? Sair entusiasmado, porque o nosso grande medo é que a escola vai ficando tão distante, porque está tudo tão chato, que eles percam esse interesse. Agora, você ter a motivação, né? Você saber que naquele dia você vai receber a sua chamada, e eles ficam lá esperando, assim, né? Eu mando para os pais, tudo pronto para a chamada? Já, tudo pronto, pizzas no forno e não sei o quê. Então, tem um movimento em torno disso, que é bastante positivo, na minha visão. Professora, o que você tem a dizer aos pais? Deveríamos tentar fazê-los estudar. Estou vivendo essa crise. O meu tem 8 anos. Então, assim, o que é estudar, né? É pegar um livro, sentar e ficar decorando? Isso é terrível para a criança. Agora, por exemplo, em matemática, eu falei para os pais, aproveitem a matemática no dia a dia das crianças, brinquem com eles, né? As frações são um prato cheio para a gente brincar mesmo, né? No caso da culinária, eu mandava muitos jogos e eles faziam jogos de memória, então eles brincavam com os pais. Cálculos mentais eu também mandava para os pais fazerem com eles, assim como fazer brincadeiras com tabuada, então pular corda com a tabuada, e eles faziam direitinho, muito bonitinho. Alguns mandavam, olha que eu consegui, né? E estava já com a tabuada que não estava decore anteriormente e conseguiu. E os pais estão fazendo direito. Claro que tem pais que estão assim muito sobrecarregados, porque estão trabalhando em casa também, né? O marido, a esposa, todo mundo trabalhando na casa e mais as crianças. Então eles têm que ter tudo muito organizado, porque senão vira o caos. Já outros que alguém tem a disposição de estar ao lado, né, e tal, e isso é muito positivo. Agora, eu acho que estudar nesse momento é um estudar brincando, é um estudar junto com os pais, assim, né, não simplesmente sentando e respondendo questionário ou qualquer coisa desse gênero. No caso da geografia que eu estou trabalhando, o que é estudar? É observar o céu, é observar o nascer do sol. Agora a gente vai falar das estrelas também, que são formas de localização, a própria lua, né? Então, assim, esse céu maravilhoso que está aí para a gente observar. Então, a gente vai trazendo possibilidades ricas de vivência, né? E não só de abaixar a cabeça no livro e decorar, pelo amor de Deus, isso não, de jeito nenhum. Quantas horas eu tenho trabalhado? Então, eu tenho trabalhado assim, de manhã, aquilo que eu falei, né? Então, eu trabalho de manhã, faço aqui em casa, depois eu entro com eles nas chamadas, então são 2 horas, aí almoço, vou para as correções. As correções, ela vai meio que a tarde inteira, às vezes vem coisa até de noite. Claro que chega um momento que eu paro, né, e falo, ó, quem mandar depois desse horário, eu mando no dia seguinte, porque não deu, né, então eu vou e vai pingando, né, porque o pessoal não manda no mesmo horário. E aí não tenho como dizer, eu vou, sei lá, de 1 e pouco até umas 5, 6, eu estou disponível para isso, para conversa com pais, bem importante, para conversa com terapeutas, né, porque eles continuam tendo suas necessidades,
Alguns pais ligam, olha, hoje a criança está muito nervosa, ou está apática, ou está isso, ou está aquilo. Então, assim, o que vai fazer? Como é que a gente faz? Vai dando sugestões, e enfim. Então, tem esses momentos também, né? Que eu tenho os horários da tarde para isso. E depois eu janto e começo a preparar o dia seguinte. Então, eu vou entregar novamente o que eles vão fazer no dia seguinte, lá por umas 10 horas. E aí eu vou montar tudo na tarefa diária, né? Aí eu monto tudo e envio. Isso demora bastante tempo. Eu analiso o que foi feito, o que está precisando trabalhar um pouco mais, o que não deu para entender direito, qual a pergunta que eu tenho que fazer, né? Isso é bem importante, da gente fazer as perguntas para eles conseguirem nos dar as respostas, para não levarmos as coisas prontas, né? Deixa eu ver. Cartinha, no caso, é o arquivo que manda pela plataforma escolar? É um arquivo. Eu faço uma cartinha, escrevo no Word, depois passo para o PDF e ponho nessa plataforma Teams. Então, as crianças mesmo leem, outros, os pais leem para eles, como se eu estivesse falando, e eu tento pôr no linguajar que eles me reconheçam, né? Assim, desde o meu bom dia, até perguntas que eu faço para eles, comento sobre coisas que eles me mandaram, e aí a gente vai seguindo. É uma cartinha assim que tem muito as minhas palavras, né? Contar como os professores do primeiro e terceiro ano estão procedendo. Então, é bem variado, eles não estão usando nenhuma plataforma online de primeiro a terceiro ano, eles fazem os telefonemas e também não é com vídeo, é com áudio. Só telefonemas mesmo, então é individual. E eu tenho relato de alguns colegas, né? Então, por exemplo, do primeiro ano, a professora criou uma história, linda história, encantadora, e ela vai inserindo, por exemplo, personagens na história, uma fala inglês, então a professora de inglês traz essa personagem, redige sobre ela, e ela insere na história. E assim para tantos outros personagens que vão chegando, e ela vai fazendo todo o trabalho dela, que também tem a parte rítmica logo cedo, e depois tem as atividades que eles deveriam estar fazendo na escola, né, de aprendizagem. Mas assim, com mais detalhes, eu não poderia falar, porque eu não sei. Comunicação por cartas, não, então, cartas no correio não, porque demoraria demais para chegar, né? E hoje em dia com o Covid tem até o problema de, sei lá, tá infectado, qualquer coisa assim, mas mais pela demora mesmo, né? Não, de jeito nenhum. São feitas no computador, enviadas, né? No começo era por e-mail ou no WhatsApp, e os pais liam ou imprimiam para eles lerem, os meus alunos já leem, né? Então é isso, mas a gente chama de cartinha, mas não pelo correio. Você acha possível as escolas instrumentalizarem, treinarem os pais com algumas técnicas educacionais, didáticas? Então, eu acho que sim, nessas reuniões a gente pode falar sobre isso, ou os pais têm liberdade de me ligar a qualquer hora também para perguntar, eles perguntam. Foi interessante, uma mãe ligou para perguntar sobre a divisão, né, que eu mandei uma porção de contas, e ela falou, olha, eu não consigo explicar isso aqui para ele, né, e aí eu expliquei para ela como eu explicaria para eles na classe. Fiz uns papeizinhos e fui mostrando, olha isso. Ela falou, nossa, isso é muito mais fácil, tá? E aí ela conseguiu explicar para ele da maneira que eu expliquei para ela. Agora, tem pais que conseguem, tem essa possibilidade, tem pais que estão completamente atordoados com tudo isso, assim, porque o trabalho aumentou, né? O trabalho de algumas empresas, assim, tá insano. E
E aí a gente não pode exigir isso deles, né? E eu digo para eles, olha, se a criança está com problema, me liga na hora que tiver o problema, né? E eu explico, não tem problema. E isso aconteceu várias vezes, assim, então de vez em quando liga, Dona Patrícia, eu tô fazendo isso, não tô entendendo, tal, e aí eu explico, e parece que cai bem. Então, assim, não tem como a gente dar um treinamento desse tipo e exigir que eles façam, né? Porque há situações que sim, que dá, e há situações que não dá. E a gente tem que respeitar, porque o momento é realmente surreal, né? As semanadas você envia somente matemática e português também. Eu envio, então, tudo que não está na época vai pela semanada, porque eles já teriam aulas avulsas, né? Então, enquanto eu estava em matemática, eu mandava português, e aí esses projetinhos, assim, mandava coisas de pontuação, que também a gente estava trabalhando, então textos para pontuar, trabalhamos também os substantivos, eu mandava algumas coisas, joguinhos de memória também para fazer substantivos. Fizemos um livrinho de coletivos, também foi bem legal. Eu mandei alguns, eles pesquisaram outros, e aí eles fizeram o livrinho de coletivos, né? Um peixe e o cardume, uma chave, o molho, tá? Fizeram os livretinhos e gostaram de brincar disso também. Faziam um joguinho de memória, dominó, oh meu Deus, esqueci, coletivos. E agora que eu estou em geografia, eu mando matemática e português, né? Então, em português inclui leitura, que alguns livros eles compraram, outros eu consegui pegar na biblioteca. Então, eles têm aí alguns livros para ler nesse período. E agora eles compraram esse aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Esse livro para quando começar a história. É a Carta de Pero Vaz de Caminha, Uma Semana na Terra de Veracruz. Eu trabalhei esse livro na minha primeira classe, foi muito gostoso de trabalhar. E aí eu pedi e tive a surpresa de que ainda existiam livros, só que agora não existem mais. Alguns pais não conseguiram comprar, falaram, Dona Patrícia, não tem mais, esgotou. Então nós esgotamos os livros que eram muito antigos. E esse está guardadinho, pedi para os pais guardarem, porque vai ter o momento certo da gente inserir essa leitura. Então, vai leitura, vai português, vai educação artística, não, né? São trabalhos de artes. A gente não está trabalhando aquarela, claro, porque eles não têm o material. Então, são trabalhos, manualidades e desenhos e coisas assim. Sempre ligados à época que eles estão trabalhando. Na semanata respondi. O ritmo diário, sim. Então, se eu tenho passado um ritmo diário, como fazemos na escola? Sim, eles têm um ritmo, eu envio para eles tudo que eles têm que fazer no ritmo. Na época de matemática tinha a sequência toda, a sequência de movimento, depois a sequência de cálculos mentais, aí que a gente ia entrar na matéria em si, né, para eles trabalharem. E estou pedindo para eles prezarem pelo capricho bastante, então é interessante que às vezes vem alguma coisa, né, pelo Teams, assim, meio... Aí eu coloquei outro dia para uma aluna, nossa, mas o seu capricho ficou na escola, você esqueceu ele na escola, porque você era tão caprichosa, né, onde ele está? Chama ele do teu lado de novo, tá? Capricho é muito importante, o segredo da vida é a gente fazer o melhor possível, qualquer coisa que a gente for fazer. Se você estiver cansada, sai um pouquinho, dá uma volta, vai fazer alguma coisa, depois você volta e termina, mas com capricho. Aí, nas lições seguintes, o capricho voltou. Foi muito legal. Então, a gente lida dessa maneira, né? Assim, com muito bom humor sempre. E nessas ligações também, né? Assim, tem que ter alegria, tem que ter momentos de descontração e de aprendizagem também, para ser gostoso. Acho que é isso. Não estou vendo mais perguntas. Ou tem? Tem sim. Gostei da ideia do rádio.
professor grava os conteúdos em stories, é muito bacana. Professora do 7º ano está fazendo isso, 7º. E ela diz que está tendo ótimo resultado, está sendo muito bacana. Em relação aos fundamentos antroposóficos para essa atuação, utilizando esses meios, como explicar? Bem complicado, com certeza, né? Foi motivo de muita discussão, de muitas reuniões, porque a gente tem total consciência, né, do quanto isso é prejudicial, do quanto isso é inapropriado. Então, tanto que o Jardim simplesmente tirou férias, né, enquanto escolas de outras pedagogias e outras linhas, né, pedagógicas estão trabalhando dessa maneira, a gente não vê a menor possibilidade. Aí os pequenos com as cartinhas, 1º a 3º, tá dando bastante certo. Acho que a gente não pode encarar nada assim, isso é certo, isso é errado, né? A gente está num momento de total transformação. A gente não pode perder a nossa linha guia, o nosso norte, né? Saber o quanto é bom e o quanto é ruim alguma coisa. Não é porque isso aconteceu que simplesmente a gente vai esquecer que é uma escola de pedagogia Waldorf e vai transformar completamente, né? Agora, o que é mais prejudicial para o aluno, né? Ele se distanciar completamente da escola e do professor e cair numa apatia gigante, né, que pode beirar aí uma depressão muito grande, ou ter esses momentos bem dosados, de maneira pensada e responsável, e sim, manter essa chama viva, né, essa alegria. Então, eu acho que isso é bastante importante de pensar. O que a gente quer para essa criança, né? Se isso realmente estiver fazendo mal a ela, mas a gente pensou muito, né? Então, como que a gente vai interagir? E hoje a gente tem meios que nos permitem não só falar com uma criança, né? Que é uma relação diferente, mas com um grupinho, né? De 3, nesse caso, né? Eu estou trabalhando assim, mas hoje já dá para trabalhar com 8 pelo WhatsApp, né? Vendo todos e todos podendo interagir. Acho que isso é bem importante, né? Mantê-los à distância, só passivos, acho que isso seria muito prejudicial, sem dúvida, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse trânsito, né? O momento que a gente vive, o que é que o mundo nos possibilita atualmente, sem perder esse norte da pedagogia Waldorf. Crianças de 1º ano já devem fazer atividades diárias da escola, não vão cursar na cidade. Como a escola Waldorf está? Então, no 1º ano, eles têm sim algumas coisas diárias, eles têm essas histórias que preenchem muito, e tem atividades, claro, eles desenham muito, né, a partir do que eles ouvem, e os pais estão muito participativos nessas classes menores, né, porque eles precisam mesmo fazer o intermédio da professora com a criança. Então, eles leem, eles trazem toda essa riqueza na voz deles, né, eles usam o seu próprio ser, e claro que isso sobrecarrega um pouco, mas é muito importante que eles façam esse meio de campo. Quanto tempo? Eu acredito que eles trabalhem, então, quando eles não estão comigo, né? Tá comigo na chamada 1 hora. Eles devem trabalhar por aí, 1 hora de manhã, ou menos até, né? Uns 45 minutos de manhã, fazendo a tarefa diária e uma tarefa da semanada. Então, se fosse dia de aula avulsa de matemática, então tem lá que eles vão fazer a tarefinha de matemática.
Se é dia de aula avulsa de alemão, eles vão fazer a tarefinha de alemão, que ela já manda para a segunda, alemão era terça, quinta e sexta, né? Então, ela manda a quantidade, mas são tarefas pequenas, não são muito grandes, não. Então, e aí a gente intercala com tudo que eles têm que fazer. Os circuitos, vão fazer os circuitos, vão para a cozinha ajudar os pais. Eu sempre ponho assim, já ligou para a vovó, por exemplo, né? Que é uma tarefa, eu falei, tem que ser diária, a vovó está longe de vocês, ela quer escutar vocês. Liguem, perguntem como eles estão e tal. Então, eu sempre pergunto, já ligou para a vovó? Já fez isso? Já fez aquilo? Já arrumou sua cama, né? Porque essas tarefas do lar são muito importantes, né? Acho que isso é fundamental, que esse lar seja rico de experiências para eles. E que no final dessa quarentena, o que reste para eles, o grande ensinamento, né, seja a capacidade de transformação de uma coisa que poderia ser muito ruim, num dos momentos, talvez, que eles vão guardar para sempre na vida deles, né? Essa alegria. Então, como fazer com que a casa, nesse momento de reclusão, seja o melhor lugar do mundo, né? Eu me lembro, contei para os pais, eu falei, olha, eu adorava quando eu era pequena e faltava luz na minha casa, quando acabava a luz. E aí, minha mãe, minha avó, né, que morava com a gente, faziam assim, a gente punha as velinhas, e aí sempre tinha um jantar à luz de velas, depois a gente brincava de sombra na parede, sempre tinha alguma coisa especial. Então, assim, para mim, faltar luz era uma delícia, né? Quando poderia ser horrível para outras crianças, mas para mim aquilo era sinônimo de um aconchego incrível. Às vezes a gente fazia cabaninha e punha a velhinha lá dentro, com cuidado para não pegar fogo, claro, né? Então, assim, a minha avó contava histórias do tempo dela. Isso era um momento mágico na minha infância, né? Que a gente escutava aquelas histórias incríveis da minha avó. Então, acho que é isso que vai sobrar dessa quarentena, né? Primeira coisa, o que eu aprendi de novo? Então, quando o aluno me passa, hoje eu fiz arroz, nunca tinha feito. Nossa, é para a vida, né? Ele aprendeu a fazer uma coisa. Ou descascar a laranja, ou passei roupa. Então, assim, o que você aprendeu de novo? Isso é maravilhoso. E esses momentos de aconchego, né? De estar com a mãe, de estar com o pai. Então, é isso. Se eu corrijo as semanadas no começo, eu pedi que eles pusessem em pastas que eu ia corrigir presencialmente. Então, aquelas primeiras semanadas que eu enviei no início, elas estão guardadinhas e serão entregues para mim, né? Quando voltarmos. E agora que eles estão mandando no Teams, eu tenho feito a correção. Essa correção é mais lenta, né? Porque eu tenho que corrigir a lição diária e eu vou mandando a correção aos poucos das tarefas das semanadas também. E sim, né? Tem que corrigir, com certeza. Isso demanda tempo. Tem que ter muito foco. Tem um horário assim que você fala, não, agora é isso. Então você senta na frente do computador e vai corrigindo todas as atividades. Então, aqui, como estão fazendo os trabalhos manuais. Tá. Então, trabalhos manuais, no início foi assim, nossa, como vai ser isso? Porque eles não têm material nenhum. Então, a gente se comunicou e as professoras fizeram alguns kits para o 4º ano, específico, assim, porque foi muito rápido, eu e o Flávio ligamos e elas correram lá ainda no momento que era possível, né? Fizeram, elas mandaram um quadradinho, assim, daquele cânhamo, eu não lembro o nome do tecido, aquele tecido de ponto cruz, né? E eles fizeram o primeiro ponto cruz, que depois vai virar talvez uma almofadinha para agulhas e essas coisas. Então, esse foi o primeiro trabalho. E eles fazem muito rápido em casa, muito mais rápido do que na escola. Tem uns que são, nossa, mandou, fez. Aí, depois, para o Dia das Mães, elas também mandaram um marcador de livro, assim, né? Conseguiram fazer os kits, os pais foram buscar, então, com linha, agulha e o tecido já cortado. Fizeram um trabalhinho de Dia das Mães.
E agora que elas estão, né, vendo assim, nossa, não vai dar tempo de fazer o trabalho grande, que é a almofada. Então, essa semana que elas entraram com as aulas, eles estão fazendo o projetinho, que é o desenho espelhado, né, que pode ser espelhado de 2 lados ou de 4, e eles vão fazer o projeto e depois elas estão preparando os kits que os pais vão buscar na portaria para eles poderem terminar o trabalho. Elas estão trabalhando assim. Você pode mostrar ou ler a poesia toda que está no fundo aqui da minha casa? Essa poesia é assim, ó. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Charlie Chaplin. É isso. Essa lição diária que você fala é o caderno de época. É também um caderno de época, faz parte, né? Mas a lição diária eu mando as cartas e na carta eu vou discorrendo sobre a matéria, né? Eu vou fazendo perguntas para eles e tal, ou vou mandando atividades, né? Na geografia, por exemplo, tiveram que desenhar o quarto, ver onde é que o sol nasce e tal. E tem as atividades de caderno também, que a gente está conseguindo fazer. De matemática deu super certo e de geografia está no comecinho, mas tá dando certo, sim. Como a euritmia entra na rotina à distância? A dona Marisa tem mandado algumas tarefas de euritmia, e eles mandam vídeos deles fazendo. Agora que separou um pouco, né, que cada professor está recebendo o seu conteúdo, eu não tenho mais visto, né, esse trabalho, vai direto para ela. E ela vai entrar nas próximas semanas também, ela vai participar desse rodízio de atividades nas chamadas. Eu não sei exatamente como ela vai proceder, mas ela tem mandado. Acho que respondi todas. Patrícia respondeu todas e a gente vai encerrando, né? Tá na hora, né? Nosso horário. Tem muita coisa para falar. Temos muito assunto. Isso. Eu acho que podemos encerrar, não é? Podemos. Espero que tenha ajudado. Tem outros colegas fazendo coisas maravilhosas também, que de repente podem estar aqui contribuindo, né? E agradeço muito. Nós agradecemos muitíssimo, viu, Patrícia, a sua participação, sua explanação muito clara. É muito bom o espaço de compartilhamento nesse momento em que está todo mundo procurando alternativas. Sim. E a gente agradece a presença de todos, a participação e as perguntas muito boas que vocês fizeram. E boa noite para vocês. Boa noite. Encerramos assim. Bom descanso a todos. Bom descanso.